Então, a banda Ameaça Subterrânea surgiu basicamente em 2001. Quase todos os componentes, eu, Gonzales, Kelinho e Lucas, a gente já havia tido uma experiência anterior com uma banda chamada Os Vikings, também era uma banda de rock and roll, só que a banda não deu certo por outros motivos e tal. E, de repente, um ano depois da banda ter acabado, eu encontrei Gonzalo no sebo e a gente decidiu começar a tocar todas as músicas que os Vikings haviam excluído, só que como que em versão brega, era só violão, teclado e voz. Daí o projeto ficou legal e Lucas e Kelinho acabaram se unindo a gente mais uma vez. E depois chegou Jefferson, que também fazia parte dos Vikings. Aí fechou a banda, Ameaça Subterrânea. Esse foi o início de tudo, né? A proposta era não ser um lance capitalista. Nós conservamos essa proposta ainda. E a banda, o rock and roll, pra gente não é simplesmente uma curtição, é como um estilo de vida. É chegar e denunciar, fortalecer essa ideia de que o rock é um meio de protesto, um meio de conscientização, a música em si. Então a gente utiliza a banda para isso, não só para curtir, para se divertir, também para se divertir, mas principalmente para lançar nossas ideias libertárias, né? É isso, amigo. Fala. Tanto é que os shows que nós fizemos, a maioria dos shows foram feitos, foram shows beneficentes, né? Com várias bandas. E assim, nós não somos assim uma banda, como se diz assim, profissional, mas a gente tem como proposta um rock and roll libertário, né? Que com letras que refletem na violência policial, em constantes críticas ao Estado, né? Então, o Ameaça Subterrânea é isso. E nós temos como influência na banda, como cada músico atualmente que está na banda tem o seu estilo, o seu próprio estilo, o seu gênero. Então varia muito, a gente tem muita influência do The Doors, do Led Zeppelin, do The Stooges, até do Bosta Rala, que era uma banda punk da Bahia, uma banda muito legal, do Ramones também, muita banda interessante que influenciaram a gente, também inclusive até em algumas letras. Raul Seixas também é muito forte a influência de Raul Seixas em nossas letras. Assim, acho que o Raulzito, pelo menos para mim, tem sido a maior fonte de influência, Raul Seixas e Aleister Crowley, na verdade. A banda passou por algumas mudanças, algumas modificações, infelizmente o guitarrista saiu. Chegaram outros guitarristas que tiveram muito pouco tempo de trabalho com a gente, uma semana, 2 semanas. Sei que atualmente a formação é a seguinte: eu tô tocando guitarra e cantando, Gonzalo teclado, Jefferson e Patrícia infelizmente não puderam vir, mas Jefferson está tocando baixo e Patrícia toca a bateria. Patrícia Borges é a mais nova componente, é a nossa mais nova irmã, está tocando bateria agora. E a turma já está trabalhando, ela já fez algumas composições, Jefferson também fez composições, Gonzalo tem composições e eu tenho novas composições também. E a gente está trabalhando, retomamos os ensaios para tentar, no final do ano, lançar um outro CD independente, um outro CDR, né, artesanal. Porque o primeiro CD ele foi lançado em 2004, em agosto de 2004, num evento que tinha no departamento de artes da UFRN, né? Era o Sextart. Então, durante o Sextart de 2004, em agosto, mais ou menos agosto para setembro, houve um evento lá e nós lançamos o primeiro álbum do Ameaça, que é a junção de músicas que a gente gravou no estúdio em Ponta Negra, inclusive no Ícone Studio em Ponta Negra. A gente gravou em 2002, né? 2002 e o outro CD em 2003. Então esse CD é a junção dessas duas gravações de estúdio, inclusive foi remasterizado e eu introduzi algumas músicas instrumentais, composições minhas. Então, muita gente escutou, já ouviu falar, Raul Seixas repetiu várias vezes, faz o que tu queres, a ser tudo da lei, mas só explicando aqui um pouquinho. Esse aqui é o Liberós, que é basicamente um livro introdutório à filosofia telêmica. Telema é um termo grego que significa vontade, ágape também é um termo grego que significa amor. Então a filosofia de Telema, que foi recebida, no caso,
principalmente através do livro da lei que Aleister Crowley recebeu de Ahwaz, numa viagem que ele fazia pelo Egito, etc. A filosofia Telema afirma que, através da vontade e do amor, os seres humanos progressivamente ou revolucionariamente tenderão a modificar as suas vidas, tanto individual como coletivamente. Então vou ler aqui o Liberós, um livro que cita a princípio alguns fragmentos do livro da lei e logo mais a essência de todo filósofo telêmico. A lei do forte. Esta é a nossa lei e a alegria do mundo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Tu não tens direito a não ser fazer a tua vontade. Faze aquilo e nem o outro dirá não. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Não existe Deus além do homem. O homem tem o direito de viver por sua própria lei, de viver da maneira como quiser viver, de trabalhar como quiser, de brincar como quiser, de descansar como quiser, de morrer quando e como quiser. O homem tem o direito de comer o que quiser, de beber o que quiser, de morar onde quiser, de se mover como quiser sobre a face da terra. O homem tem o direito de pensar o que quiser, de falar o que quiser, de escrever o que quiser, de desenhar, pintar, lavrar, estampar, moldar, construir como quiser, de se vestir como quiser. O homem tem o direito de amar como quiser. Tomai vossa fartura e vontade de amor como quiserdes, quando, onde e com quem quiserdes. O ser humano tem o direito de matar todos esses que quereriam contrariar estes direitos. Os escravos servirão. Amor é a lei, amor sob vontade. Lembrando que, para todo iniciado, o termo homem não significa unicamente a pessoa do sexo masculino, mas humanidade. A respeito do rock and roll, né? Olha, como a gente pode observar, o rock brasileiro, pelo menos, e principalmente o norte-americano, vem passando por um momento de decadência muito grande, minha gente. O rock and roll perdeu a alma, perdeu aquele veículo de fúria, de indignação, de meio de contestar o sistema que se vive, de combater a exploração, preconceito, etc. O rock and roll hoje em dia tem sido utilizado, inclusive, por bandas capitalistas que descem um pau na mulher, que descem um pau nos homossexuais. Então, rock and roll hoje em dia praticamente é um acúmulo de besteira. Essa é a minha opinião sobre o rock and roll. Felizmente aqui em Natal existem boas bandas de rock. Eu acho que com relação às bandas daqui, poderia haver assim também iniciativa de alguns empresários, né, donos de casas de show, para ver essa questão aqui alternativa do rock na cidade, que tem muitas bandas legais aí de garagem produzindo belíssimos trabalhos e não tem oportunidade assim. Às vezes fica restrito aqui à universidade, ao UFRN, né? E alguns lugares, e inclusive já tem lugares que já estão extintos, né? Como o MP3 ou vice-versa. Eu acho que poderia ter essa iniciativa dos empresários, né? De apoiar a cena aqui, que é muito interessante. E tem tudo tem tudo para ir para frente, com certeza. Olha só, o cara vê a década de 1980. No Brasil houve aquela efervescência, rock and roll e tal, surgimento do movimento punk. Claro que punk não é só música, naturalmente, mas toda aquela série de protestos, aquela coisa belíssima. Aí vem a década de 1990, o início da desgraça, musicalmente falando, no que se refere a rock and roll. Hoje em dia, 2000, 2001, 2002, o que é que tem aparecido de bom? Tudo bem, os caras têm um bom trabalho musical, etc. Quem sou eu para criticar esse tipo de coisa? Agora, cadê a alma do rock and roll? Cadê a veia de protesto? Onde é que existe a denúncia? Praticamente nenhuma. Tava vendo uma vez os cabas do Raimundos ali, o cara, puxa, pediram uma música de protesto, nós gravamos tal música. Os caras gravaram música de protesto porque a turma pediu, ou seja, puramente capitalista, pô. Gravou porque pediram, senão ia contar naquela porra louquice de detonar a mulher, esse tipo de besteira. Então, basicamente, do meu ponto de vista, o rock brasileiro está em decadência. Ou a gente resgata a alma do rock and roll, a velha alma, ou então, sinceramente, a gente vai ser um prato feito pro Estado, pô. Então, gostaria de comunicar para as pessoas que gostam da banda, né, do Ameaça Subterrânea. Eu queria mandar um grande abraço e a gente está se esforçando ao máximo para a gravação do segundo álbum, né, que tem previsão talvez para o final desse ano, ainda talvez saia, o final de 2006 no caso. E talvez, quem sabe, até o lançamento de um DVD, né,
Quem sabe esse DVD possa ser lançado, né? Então é isso. Eu gostaria de mandar um imenso abraço para as pessoas que curtem a banda. E a filosofia da banda não vai mudar não, sempre com letras de protesto, críticas ao Estado. E é isso aí. Eu queria dizer só mais uma coisinha, pô. Não existe melhor método de transformar a si próprio, de transformar o ambiente que se vive, do que o amor. O amor é um santo remédio, é a cura para tudo. Quando a turma fala que o amor é a lei, não é por brincadeira não. Porque o amor é a emancipação do ser humano. Quando a gente aprender a sentir o amor, a gente consegue mudar tudo aquilo que nos cerca. Por mais que o Estado tente nos oprimir, tente nos proibir de ser livres, o amor é mais forte, nossa vontade é mais forte. Amor e vontade. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei.